semear e lançou a sua semente. Parte da semente caiu sobre o terreno pisoado, vieram as aves dos céus e comeram. Outra parte caiu no terreno que havia pedras, ela germinou, mas porque não tinha terra suficiente, o terreno estava contaminado. Veio o sol, queimou aquela planta e como ela não tinha raiz, ela morreu. Aquele que caiu entre os espinhos, que foi sufocada e morreu. E por fim aquela que caiu sobre a boa terra, germinou, produziu. O Senhor já estava mostrando como se daria a história da igreja, do povo que Deus iria separar aqui no mundo, dentre as nações, para o servir. E nós vemos como, depois as demais parábolas mostram como se tornaria, como juntamente com a igreja se desenvolveria o cristianismo, a cristandade, e como as religiões formariam este vasto sistema religioso que nós vemos nos nossos dias e que vai continuar mesmo depois do arrebatamento da igreja, enganando as pessoas com um Cristo falso, levando as pessoas à adoração dos demônios, de uma forma muito mais intensa do que nós já temos hoje, e até chegar aquele momento quando Deus vai executar, enfim, o seu juízo, vai transformar todas as coisas, e tudo finalmente será maravilhoso, como Deus planejou. Mas as parábolas nos mostram como Deus conhece todas as coisas e como Ele mantém o controle de todas as coisas. E hoje nós temos 3 parábolas que o Senhor Jesus Cristo nos contou, onde Ele está assemelhando ou está fazendo uma comparação para que nós pudéssemos entender como é o reino dos céus. O autor da nossa revista, ele fez um comentário que eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Ele começa dizendo o que significa parábola. Ele mostra a origem desta palavra, e mostra como apenas aqueles que estavam de fato interessados nos ensinos do Senhor Jesus iriam compreendê-lo. E depois, ele falando do reino dos céus, ele diz assim: reino dos céus é uma expressão peculiar de Mateus. Reino de Deus é uma expressão peculiar de Marcos. O reino é um só, embora seja constituído por 2 fases, a terrena e a celestial. Na fase terrena, Deus reina em nós através do Espírito Santo que nos habita. No reino celestial, nós estaremos no tabernáculo de Deus. Hoje, Deus habita o nosso tabernáculo. Futuramente, nós estaremos habitando o tabernáculo de Deus. Portanto, convém empenharmos-nos no reino durante a fase terrena, preparando-nos para desfrutarmos na fase celestial. E esse comentário é muito interessante porque nos mostra de fato essa diferença que nós encontramos e que pode nos confundir quando nós pensamos no reino dos céus, ora falando de forma, dando-nos a entender que é aqui na terra, ora dando-nos a entender que é lá no céu. Se nós não compreendemos essa diferença que há dessas 2 fases, que no momento atual com a igreja, ela ocorre aqui neste mundo, Deus está reinando no coração de cada pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador, cada pessoa que recebeu o Espírito Santo, e através da igreja, dos salmos, Ele está fazendo a sua obra aqui, e depois ela terá a sua conclusão lá na glória celestial, quando o povo de Deus, aqueles que são salvos, seremos arrebatados e vamos viver com o Senhor para sempre lá na glória. Então nós podemos confundir as coisas. E de formas que o comentário que o nosso irmão tem feito aqui na revista é muito precioso. E o Senhor Jesus Cristo, nessa primeira parábola que nós vemos no versículo 31, Ele está comparando o reino dos céus a um grão de mostarda que foi lançado sobre a terra. Nosso irmão Sr. Roberto já comentou no domingo passado sobre essa parábola, falando que é uma das menores sementes conhecidas e que, lançada na terra, ela se torna um arbusto maior do que as outras hortaliças, embora algumas
outras hortaliças têm uma semente muito maior, mas se tornam plantas menores. E como desse arbusto se desenvolveu de uma forma anormal e se tornou uma grande árvore. Está falando aqui de como o cristianismo ele foi tomando forma junto com a igreja. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja, composta apenas de pessoas salvas. E foi assim que teve início o Evangelho. Ou foi assim que o Evangelho deu início à obra de Deus aqui na terra. Agora, à medida que o tempo foi passando, então o sistema religioso foi tomando forma, ou foi tomando uma forma diferente, porque ele já existia desde a época de Caim e Abel, conforme nós vimos ontem à noite. E esse sistema religioso, ele foi se desenvolvendo e hoje ele está muito confundido com a igreja, ou seja, a igreja e esse sistema religioso, o cristianismo ou a cristandade, está caminhando junto. E as pessoas quase não conseguem diferenciar o que é a igreja e o que é o cristianismo. A igreja é o povo de Deus, é composto daqueles que creram no Senhor Jesus, daqueles que são salvos. Ela é composta de igrejas locais. Essas igrejas locais são grupos de pessoas que se reúnem para servir a Deus em um determinado local. A igreja, no seu aspecto espiritual, ela não possui nenhuma pessoa que não seja salva. Apenas pessoas salvas fazem parte da igreja no seu aspecto espiritual, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. No seu aspecto local, pode ser que dentre os irmãos existam pessoas que não são salvos realmente. Pessoas que, assim como na parábola do semeador, abraçaram a fé por pouco de tempo e depois, quando vieram as dificuldades, as perseguições, quando chegou a fascinação das riquezas, do mundo, eles desistiram da fé, porque nunca creram verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Então a igreja local pode ter pessoas que não são salvas, pode ter pessoas que estão assentando ao redor da mesa do Senhor, que nunca se converteram. Pode ter pessoas que estão pregando a palavra de Deus, que nunca foram salvas. Pode ter pessoas que estão cantando louvores a Deus, que nunca nasceram de novo. Mas a igreja, no seu aspecto espiritual, não. Porque Deus conhece aqueles que são seus e apenas salvos fazem parte da igreja neste aspecto. Agora, junto com a igreja, foram se formando várias religiões, ou o sistema religioso foi tomando forma. E assim nós vemos que aquela semente que a princípio foi lançada se tornou um arbusto, logo se tornou uma árvore. E se tornou tão grande que as aves do céu se aninham nos seus ramos. E quando nós vemos a parábola do semeador, o Senhor Jesus nos diz que as aves são o maligno. E nós estamos presenciando justamente essa fase, quando o reino dos céus, o cristianismo, ele tem tomado a forma de uma grande árvore. E nós temos tudo quanto é coisa. E nós temos também as aves do céu alinhadas nos seus ramos. Nunca houve tantos ensinamentos malignos, houve tanta coisa relacionada a Satanás, aos demônios, como nos dias de hoje. Há alguns anos começou-se a desafiar Satanás nas reuniões de alguns grupos religiosos, de algumas igrejas chamadas evangélicas, chamadas pentecostais. E hoje nós já temos isso muito além do que nós imaginávamos então. E nós estamos vivendo uma fase quando os próprios espíritos estão ensinando, através de homens e mulheres que se chamam pelo nome de Deus e que estão usando um crachá religioso, que dizem que estão fazendo a obra de Deus. E nós vemos então que o cristianismo se tornou esta grande árvore, mas a igreja está caminhando junto com ela. E nós, irmãos, devemos ter consciência deste fato, porque nós não somos
cristianismo. Nós não somos a cristandade, nós somos servos de Deus, somos a igreja. E nós precisamos viver desta forma. Devemos viver de tal maneira que quando as pessoas olhem para nós e nos comparem com os homens religiosos que nós temos por aí, eles vejam que nós somos diferentes. Não porque nós somos melhores, porque nós falamos mais bonito, não porque nós temos a pretensão de que a verdade seja